Bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje, dia 14 de maio de 2020, a nossa pauta continua ainda sendo o nosso capítulo 4, é um capítulo um tanto quanto grande. Eu até estou pensando na ideia de quando nós terminarmos esse capítulo 4, nós fazermos um trabalho, porque é um capítulo bastante importante da história do Renascimento, né? A nossa pauta ainda hoje continua sendo Humanismo e Renascimento, nosso capítulo 4. Sempre anotem no caderno, por favor, a data de hoje e a nossa pauta. Bom, todos esses dias das nossas aulas eu falei a questão do humanismo, né, dos estudos humanistas, o que significava esse termo. Falei sobre o Renascimento, o que significa o Renascimento, o humanismo, está inserido no período moderno, que nós estudamos lá no capítulo 1, vocês se lembram que eu falei para vocês? Na última aula nós falamos sobre o Renascimento na Itália, como que ele se deu. Falamos da questão dos mecenas, né, que são as pessoas que patrocinam os artistas para que eles continuassem pintando, né, e assim acabavam mostrando o tanto de influência e poder e de dinheiro que eles possuíam. Falamos sobre a arquitetura e a escultura, falamos sobre o Davi de Michelangelo, que é uma das esculturas mais famosas do Renascimento italiano. Falamos um pouquinho da diferença da música, do que ocorria na Idade Média e o que começou a acontecer no Renascimento italiano, a música que antes era mais voltada para a igreja, músicas mais para a igreja começaram a ter mais vozes cantando, começou a se tornar uma música um tanto quanto diferente. A literatura também, falei para vocês, também teve bastante diferença, a questão da poesia, da pintura, que a pintura começou a ser um pouco mais expressiva, um pouco mais de cor nessa pintura. Novas técnicas de pintura começaram a surgir, né? Que até então era uma pintura mais fechada, uma pintura mais sem muita expressividade. Agora, que eu acabei de falar, era uma pintura diferenciada. Essa questão da pintura e da literatura, vocês, quando voltarem para a escola, vocês tirem essas dúvidas com a professora de literatura de vocês e com o professor de artes, que ele vai entender um pouquinho mais do que eu a questão da diferença da pintura da Idade Média com a pintura do Renascimento e da questão da literatura também. Bom, na questão da história, hoje nós vamos começar a falar sobre o Renascimento na Alemanha. Bom, o Renascimento na Alemanha ocorreu em um período onde estava passando por reformas religiosas. Isso nós vamos ver lá no capítulo 5, essas reformas religiosas, que é quando Martinho Lutero ele rompe com a Igreja Católica e acaba formando uma nova religião conhecida como o protestantismo. Então, toda essa questão desse renascimento da Alemanha, ele está inserido nesse período. O povo ali da Alemanha, né, já estava em choque, mais ou menos, com essa questão do rompimento, né, da Igreja Católica, por conta do Martinho Lutero. Ele era um líder religioso e ele acabou ficando insatisfeito com algumas coisas que a igreja fazia nessa época e acabou fundando uma nova religião. Bom, ali fala aqui no primeiro parágrafo da página 310 que no final do século XV e início do século XVI, os ideais dos humanistas e do Renascimento chegaram à Alemanha. O povo alemão estava ainda sob o impacto da reforma protestante, iniciado por Martinho Lutero, religioso que criticava os abusos praticados pela Igreja Católica. Essa questão dos abusos, essa questão do porquê ele ter rompido com a Igreja Católica, ele estava insatisfeito, né, com a Igreja e com algumas coisas que aconteciam. Isso nós vamos ver, como eu falei para vocês, no próximo capítulo 5, que vai falar sobre as reformas religiosas que ocorreram. Bom, aqui no segundo parágrafo fala que em um ambiente de mudanças violentas e disputas religiosas, as ideias do Renascimento influenciaram a Alemanha, principalmente as ideias do Renascimento ali na Itália, acabaram influenciando, esses ideais acabaram sendo influenciados na Alemanha. Os ideais do Renascimento influenciaram a produção artística alemã, especificamente as pinturas e gravuras de Albrecht do eu não sei falar alemão, tá? Não sei pronunciar esses nomes em alemão.
mas foram inspirados na Renascença italiana, acabaram sendo inspirados, né, as pinturas e os novos modelos de prédios a serem produzidos começaram a ser inspirados no que tinha acontecido lá na Itália, começou a acontecer na Alemanha. Embora mostrassem características germânicas, né, germânicas são características ainda alemãs, em termos religiosos, como tendências trágicas e sombrias, ainda tinha, né, as características ali alemãs, germânicas. Outro importante artista do Renascimento alemão foi o arquiteto Elias Hall. Aqui tem até um prédio, né, da prefeitura de Augsburg, na Alemanha, projetado por Elias Hall no século XVII. Aqui embaixo tem algumas gravuras, tem uma gravura, tem um autorretrato, tem um retrato, né, da Ana de Cleves. A respeito do Renascimento na França, agora nós vamos falar um pouquinho. Assim como na Itália, ali no primeiro parágrafo fala, os mecenas, lembre-se sempre que eram as pessoas que acabavam patrocinando esses artistas, foram muito importantes para o Renascimento francês. Eles apoiaram financeiramente intelectuais, arquitetos, pintores e poetas. A França vivia então uma época de renovação de ideias. Um dos pensadores mais notáveis do período foi Michel de Montaigne. Ele escreveu a obra Ensaios, defendendo a necessidade de adotar uma postura cética em relação aos dogmas ou verdades absolutas. Ou seja, quando você adota uma postura cética, que você, de fato, não deve acreditar totalmente no que está escrito. Você tem que ser assim, não acreditar totalmente, né? Te mostra alguma coisa ali por exemplo, da igreja. Para ele, você não tem que acreditar totalmente, você tem que ser cético naquilo que você está lendo. Bom, a filosofia cética, né? Aqui tem no terceiro parágrafo, afirma que como o nosso saber não pode chegar a nenhuma certeza em relação à verdade absoluta, ou seja, o que para outras pessoas pode ser a verdade absoluta, para nós pode ser que não seja. O melhor manter-se em dúvida intelectual, sempre. E permanente sobre ideias, instituições e fatos. Para Montaigne, os sentidos humanos não são confiáveis, e o caminho para se libertar da superstição e da hipocrisia está na dúvida e não na fé. Leia um trecho da obra Ensaios. Aqui tem um trechinho a respeito da obra dele. Ou seja, ele acreditava então que você não tem que acreditar em tudo. Para ele, você tem que ser cético. Ou seja, para tal pessoa, a verdade é verdadeira, aquela verdade absoluta. Talvez para você não seja. Você sempre tem que ficar com o pezinho atrás. Em tudo que você vê. Somos todos constituídos de peças e pedaços juntados de maneira casual e diversa. E cada peça funciona independentemente das demais. Daí ser tão grande a diferença entre nós e nós mesmos, quanto entre nós e as outras pessoas. Ou seja, nós não temos que ser igual aos outros, nós não temos que acreditar no que os outros de fato acreditam. O que para ele, que nem eu vou falar de novo para vocês, o que para tal pessoa pode ser verdade, para nós pode ser que não seja. Para nós pode ser que a gente não precisa necessariamente acreditar. Outro importante escritor do Renascimento francês foi François Rabelais, autor da obra A Vida de Gangatua e de Pantagruel. Essa obra, condenada pela Igreja Católica, era marcada pelo uso de sátiras e linguagem vulgar. Aqui tem a cena da obra, né? Desse autor, desse pintor, de François Rabelais, né? Então, para o período, era uma obra um tanto quanto vulgar e não deveria ser, assim, admirada pelas outras pessoas. Bom, o Renascimento em Portugal, aqui na página 302, fala que o Renascimento em Portugal, ele refletiu o otimismo pelo sucesso das grandes navegações. Quando nós falamos das grandes navegações, nós voltamos lá no capítulo 1, lembre-se. Lá no capítulo 1, nós falamos das grandes navegações, começou com Portugal e Espanha. A influência de centros comerciais e culturais renascentistas como Itália e Flandres, atualmente parte da Bélgica e da Holanda, e o contato com as civilizações do Oriente e da África se incorporaram à arte portuguesa, ou seja, esse contato que eles conseguiram ter por conta das grandes navegações com o Oriente Médio e com a África foi bastante importante para ser refletido ali na Renascença portuguesa.
Na literatura, destacou-se poetas como Luís Vaz de Camões, é um poeta bastante conhecido, autor de Os Lusíadas, publicado em 1572, um poema épico que exalta os feitos de Vasco da Gama e as conquistas marítimas dos portugueses. Ou seja, então, toda essa questão das grandes navegações influenciaram bastante por conta do contato dos portugueses com os povos da África, com o Oriente. Então, tudo isso influenciou de verdade nessa questão do Renascimento português, né? Do Renascimento em Portugal. Esse poema do Luís Vaz de Camões, não sei se vocês já escutaram, eu não sei falar o poema, declamar esse poema, mas é aquele poema que fala assim: o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que... Não lembro o resto do poema, eu já estudei isso em literatura, mas dá para vocês pesquisarem também, para vocês pesquisarem na internet, é um poema bem bonito. Bom, na arquitetura, predominou um estilo propriamente português chamado manuelino, desenvolvido durante o reinado de Dom Manuel I, entre os anos de 1495 e 1521. Arquitetos importantes desse período foram Francisco de Arruda, Diogo de Torralva. As principais obras desse período foram Mosteiros de Jerônimos e a Torre de Belém, que é bastante conhecida lá em Portugal, né? Que as pessoas... É um dos pontos turísticos bastante conhecidos em Portugal. Então, esses dois... Aqui tem até uma foto da Torre de Belém, em Lisboa, Portugal, construída no século XVI. E um mosteiro aqui embaixo também. São dois pontos importantes em Lisboa, quando as pessoas vão para visitar Portugal, vão nesse lugar para tirarem fotos. Então, toda essa arquitetura, todos esses dois prédios são frutos do Renascimento que ocorreu em Portugal. A respeito do poema, vocês pesquisem na internet, qualquer coisa, vocês perguntem para a professora de literatura para vocês sobre Luís Vaz de Camões, tá? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos continuar a falar sobre o Renascimento em outros países da Europa, né? O próximo é o Renascimento na Espanha, o outro Renascimento na Inglaterra, Renascimento em Flandres, perdão. E depois nós vamos encerrar o nosso capítulo, que nem eu falei para vocês, estou pensando em fazer um trabalho com vocês sobre essa questão do Renascimento. E por hoje é só. Até a nossa próxima aula, tá?